Olá pessoal, tudo bom? Estou de volta, o canal ainda não foi cancelado, então vamos continuar aqui com as nossas dicas. E hoje a minha dica vai para a educação infantil, isso mesmo. Hoje eu vou dar umas dicas super legais e essenciais de desenhos na educação infantil. Todo professor sabe que quando a criança desenha, ela cria pontes entre o mundo real e o mundo imaginário. Ela cria, ela expressa, não é? Ela expressa a sua própria identidade naquele desenho. Ela expressa toda a sua criatividade, tudo que ela pensa, além de trabalhar também toda a coordenação motora fina dela. Então hoje eu trouxe sugestões para que os professores trabalhem com desenhos diferentes. Muitas vezes o próprio professor fica sem aquela criatividade de como trabalhar com essa criança. Então hoje eu trouxe várias dicas de como trabalhar o desenho na educação infantil. E antes de começar a dar as minhas dicas, já vou deixar o meu pedido aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, comente bastante e, é claro, compartilhe os vídeos para que nós possamos crescer cada vez mais, tá ok? Então se preparem aí, peguem papel, caneta e anotem as dicas da professora Daniele. A primeira dica é a xilogravura sensorial. Primeira coisa, o aluno ele vai fazer o desenho com lápis ou uma caneta em cima do isopor. Depois de feito o desenho, é hora de passar uma camada de tinta ou várias camadas de tinta por cima da figura. Depois é só virar a imagem no papel como se estivesse carimbando a folha e pronto. Aí você vai ter sua xilogravura. Lembrando que além de estimular a criatividade, essa atividade explora o mundo por meio de sentidos. Nesse caso, o tato. E nossa próxima dica é a pintura com plástico bolha. Lembrando que essa atividade pode ser feita tanto com os pés quanto com as mãos das crianças. E é bem simples, você vai colocar uma cartolina no chão, vai enrolar as mãos ou os pés da criança, passar a tinta e aí ela vai expressar a criatividade nessa pintura carimbando com as mãos ou com os pés a cartolina. A próxima pintura eu achei muito interessante porque ela é pouco utilizada entre os professores, que é a pintura no papel alumínio, onde você vai cortar um pedaço de papel alumínio, vai prendê-lo à mesa usando uma fita crepe ou durex e depois a criança vai pintar. E aí, como esse papel é diferente, né, do papel de celulose, ele não vai absorver a tinta, por isso ele vai demorar um pouco para secar, mas o resultado fica muito legal. A pintura com tintas naturais, ela é boa não apenas para a educação infantil, mas também para o ensino fundamental. Neste ano eu trabalhei com as tintas naturais com os meus alunos, quando eu falei sobre as pinturas rupestres. Então nós trabalhamos com essas tintas. E a mistura é muito simples. A criança tem que misturar água, cola branca e o ingrediente natural. Pode ser pó de café, colorau, urucum, né? E aí vai colocar cola branca, são 25 ml de cola branca e a mesma quantidade de água. E 12 gramas do café ou do urucum, né? Do produto natural que a criança escolher. Daí ela pode se divertir com as tintas naturais. Outra pintura que eu achei maravilhosa e também pouco explorada é a pintura com gelo colorido. É uma exploração sensorial que as crianças vão adorar. Elas vão trabalhar a temperatura e também a textura.
como fazer esse gelinho colorido. Veja bem, você vai pegar a forma de gelo e ao invés de colocar água, você vai colocar tinta guache e um pinguinho de água. E depois vai misturar. Mistura com palitinho, né? Mistura bem, senão vai ficar bem ralinha e não é essa a intenção. E aí deixe lá no freezer, logo depois é só retirar e pintar bastante com as crianças. A pintura sensorial é uma pintura maravilhosa para trabalhar com as crianças menores. Você vai colocar vários pingos de tinta sobre uma folha mesmo, uma folha branca. E essa folha branca você vai colocar dentro de um saco plástico. Vai fechar o saco com a fita. E aí a própria criança, com o tato, com a mãozinha, vai começar a apertar e criar o próprio desenho. É uma forma de você estimular principalmente os bebês, explorando as cores e as texturas sem que a criança se suje. A pintura com cotonete, ela pode ser explorada de diversas formas. Por exemplo, você pode trabalhar com as crianças maiores o pontilhismo, pode trabalhar com as crianças menores substituindo o pincel pelo cotonete. E essa técnica também ela vai estimular a coordenação motora fina e o movimento de pinça na educação infantil. Já a pintura com canudo, eu aconselho a fazer com crianças já na fase de pré-1, pré-2, porque você vai trabalhar com canudo onde você vai molhar na tinta e a criança vai assoprar. Se a criança for muito pequena, ela pode sugar, né? Fazer um movimento de sucção e aí não pode até prejudicar a própria saúde da criança. Agora, com a criança do pré-1, do pré-2, você já consegue fazer esse trabalho, né? Além de que todo o trabalho, né, de sopro, você trabalha a fala da criança. Então, além da pintura, a fala também será trabalhada. Outra técnica que não é muito utilizada, mas eu achei muito interessante, é a pintura com bolinhas de gude, onde você vai colocar uma folha dentro de uma caixa, ou uma forma de bolo mesmo, vai colocar vários pingos de tinta em cima dessa folha e jogar dentro algumas bolinhas de gude. E a criança ela vai fazer vários movimentos, fazendo com que essas bolinhas elas deslizem sobre o papel e misturem a tinta. A pintura com balão, você vai trabalhar com várias bexigas. Cada bexiga ela vai ficar sobre um pratinho com tinta. A criança vai molhar a bexiga na tinta e vai bater na folha, como se estivesse carimbando, formando o desenho que ela desejar. Muito legal, né? A pintura com esponja já é uma técnica mais utilizada em sala, onde a professora vai recortar uma esponja do formato que ela achar melhor. A criança vai umedecer na tinta guache e vai pressionar sobre o papel, repetindo várias vezes e usando a criatividade para fazer vários desenhos incríveis aí. Então nós vimos que a criança ao desenhar, ela trabalha toda essa parte motora, espacial, cognitiva, social, trabalha a descoberta de si mesma, trabalha todas as cores. Então é algo de suma importância na educação infantil. E quanto mais formas nós buscarmos de trabalhar esse desenho, né, diferenciadamente, de uma forma mais criativa, mais nós vamos desenvolver todos esses lados das crianças. Bom, minha dica é essa. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Muito obrigada!